Bomba Gabigol está suspenso por 2 anos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também a respeito dos bônus a que terá direito o Palmeiras por Endrick. São 25 milhões de euros em jogo. Já Arboleda causou de novo agora pela seleção equatoriana. Foi por isso que ele não esteve em campo na primeira partida amistosa de sua seleção. Bora falar a respeito do Vasco. A busca por um executivo pode passar pelo interior de São Paulo. Fala ainda sobre Paulo Pesolano, ex-técnico do Cruzeiro. Ele foi sugerido ao Galo. Para completar as últimas no mercado, bastidores, o futuro de Martinez, volante que pertence ao América e cotado para jogar mais uma vez no Cruzeiro. Não perca, tenho certeza que você vai ficar super bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Só o último recado, apareça às 7 da noite, tem programa do Nicola, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vinícius Júnior. Jogador da seleção brasileira chorou durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do confronto contra a Espanha. Jogo super importante, até porque a Espanha tem sido responsável, pessoas da Espanha têm sido responsáveis por uma série de crimes de racismo contra o Vinícius Júnior e ele chorou quando lembrou de todos os episódios. Bora contar que Daniel Alves deixou a prisão nessa segunda-feira, depois de 14 meses preso, ele conseguiu 1 milhão de euros de fiança e deixou a cadeia. Ele foi condenado a 4 anos e meio, mas vai ter a oportunidade de esperar pelo julgamento em segunda e terceira instância em liberdade. A grande pergunta é de onde veio esse dinheiro, já que as contas do Daniel Alves estão bloqueadas. A imprensa espanhola suspeita de que jogadores que estiveram com Daniel Alves ao longo da carreira fizeram esse empréstimo. Quero contar também que André Balada, atacante que já passou por vários clubes brasileiros, é novo reforço do América do Rio, time que tem como presidente o Romário e como um dos reforços para a disputa do Campeonato Carioca da segunda divisão, o filho do Romário, o Romarinho. Para fechar o giro de notícias, preciso te contar que Luan, ex-jogador do Corinthians, do Grêmio e do Santos, arranjou mais uma confusão agora em Salvador com a camisa do Vitória. É que uma garota de programa resolveu expor Luan por conta de uma proposta considerada por ela uma mixaria para que os dois pudessem sair juntos. Quero te falar agora sobre Matheus Henrique, meio-campista adaptado à função de lateral direito, jogador do América e alvo de muitas especulações. No final de semana disseram que 5 clubes da Série A têm a intenção de contratá-los. Da Série A não, são 4 da Série A e 1 da Série B, isso porque o Santos está entre esses clubes. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Peixe. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Marco Salum, um homem forte do futebol do América, para perguntar se existe alguma negociação mais avançada, e o Salum respondeu, abre aspas, não recebi ligação de ninguém e a ideia é que ele não saia, fecha aspas. O América, inclusive, está acertando os últimos detalhes para a prorrogação do contrato do Matheus Henrique. O vínculo atual termina em 2025 e será estendido até 2027, com aumento salarial, aumento também da multa rescisória. Jogador revelado na base do Palmeiras e negociado sem custos com o América. Verdão ainda tem um percentual importante desse atleta que parece ser bem promissor. Só 21 anos de idade, na temporada atual 10 partidas e 2 assistências. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, de olho mais uma vez em Martinez, volante argentino de 29 anos de idade, que já havia recebido no início do ano proposta do São Paulo, não houve acordo, o Cruzeiro apareceu com uma oferta de 2,5 milhões de dólares, o negócio também não aconteceu, o Martinez seguiu no América, mas ainda nem estreou na temporada, só esteve no banco de reservas da última partida do Coelho contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro. Antes de gravar esse vídeo, recebi a notícia de que o Martinez informou ao Cruzeiro, ou melhor, ao América, que tem uma negociação em andamento com o Cruzeiro. O América já avisou que só vai aceitar negociar com o Cruzeiro em uma condição, em definitivo, empréstimo e a chance é 0. E que o Cruzeiro precisava se apressar e apresentar essa oferta ao longo dessa segunda-feira. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Só para lembrar, o Martinez fez muita pressão para que os dirigentes do América o liberassem para jogar na Raposa. O pessoal do América não gostou, o Martinez disse que não tinha cabeça para atuar pelo América e ainda nem estreou na atual temporada.
Quem pode ajudar para que esse negócio saia é o Pedrinho BH, um dos acionistas da SAF do Cruzeiro. Ele ele tem 20% das ações da Raposa, os outros 70% são do Ronaldo e mais 10% da associação. Pedrinho BH tem uma relação muito boa com o Marco Salum e vai tentar, na medida do possível, contornar esse episódio para que o Martinez se torne reforço da Raposa. Quero falar agora sobre o novo executivo de futebol do Vasco. De acordo com o repórter Joel Silva, que cobre o dia a dia do Cruz Maltino, o substituto de Alexandre Matos pode vir do interior do estado de São Paulo, entre os clubes que disputam o Paulistão. Importante contar que nesse perfil eu separei alguns nomes daqueles com mais destaque. Aquele com maior currículo é o Juninho Paulista, que já foi inclusive jogador do Vasco. Ele também passou recentemente pela seleção brasileira, trabalhando como uma espécie de diretor de seleções na era Tite. Assim que o Tite caiu, ele também foi dispensado e voltou para o Ituano, onde é um dos acionistas. Lucas Andrino, que já foi cotado para trabalhar no Corinthians no início dessa temporada e faz bom trabalho há algum tempo no São Bernardo, seria outra alternativa. Um terceiro nome que eu quero contar para vocês é de Michel Alves. Trabalha no Novo Horizontino, é tratado como um dos caras que tem despontado nesse segmento de diretor esportivo de futebol. Novo Horizontino que quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada e é um dos semifinalistas do Campeonato Paulista depois de eliminar o São Paulo. Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam nessa quinta-feira pelo Paulistão. O interior ainda conta com o Paulo Pelaipe, que já foi executivo de futebol do Vasco. Ele trabalha hoje no Botafogo em Ribeirão Preto, além de Diego Serri, que está no Red Bull Bragantino. Dá para dizer que a chance de o Serri trocar o Bragantino pelo Vasco hoje é nenhuma. O Serri está super ambientado e feliz no Bragantino, com condição extremamente boa por conta da Red Bull. Bora falar agora sobre Paulo Pezzolano, sugerido ao Atlético. Pelo menos é o que garante o meu amigo e jornalista Thiago Fernandes. Ele conta que o ex-técnico do Cruzeiro foi oferecido ao rival Atlético, antes da confirmação e da chegada de Gabriel Milito. Milito que já chegou à cidade do Galo e comandou seu primeiro treino nessa segunda-feira. Mas voltando à história do Pezzolano, a informação é de que o técnico uruguaio foi sugerido aos dirigentes do Galo e acabou descartado. Ele tem contrato com o Valladolid, outro clube do grupo de times do Ronaldo Fenômeno. Nesse momento o Valladolid é o quinto colocado na segunda divisão espanhola. O time briga para ser o primeiro ou segundo colocado para garantir acesso direto ou então ficar do terceiro ao sexto lugar para que possa participar dos playoffs, que vão garantir mais uma vaga. O time dele tem 51 pontos, o vice-líder é o Espanhol com 53, diferença de 2 pontos, ou seja, o Valladolid do Pezzolano está na briga pelo acesso direto para a primeira divisão. Embora essa disputa pelo acesso no Campeonato Espanhol da segunda divisão é super complicado, até o Racing de Ferrol, que é o 11º colocado com 47 pontos, também briga pelo acesso. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Pezzolano recentemente conversou com dirigentes do São Paulo e deixou a melhor das impressões. O tricolor só não o contratou para a vaga que acabou ficando com o Thiago Carpini, porque o Ronaldo Fenômeno, na oportunidade, não o liberou. Bora para a grande bomba da segunda-feira. Gabigol está suspenso por 2 anos. Decisão anunciada no meio da tarde dessa segunda-feira pela Justiça Desportiva de Antidopagem. O motivo, fraude do exame antidoping. Ele foi julgado, segundo dia de julgamento, o primeiro aconteceu na segunda-feira da semana passada, o final desse julgamento aconteceu nessa segunda-feira e depois de pouco mais de 2 horas, com 5 votos a favor da condenação e 4 contrários, Gabigol acabou sendo suspenso por 2 anos. Essa suspensão começa a valer a partir do mês de abril e o Flamengo já se posicionou afirmando que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Importante que você saiba, o Gabigol não testou positivo para substância alguma, mas num episódio que aconteceu em abril do ano passado, dia 8 de abril, o Flamengo foi submetido a um exame antidoping de surpresa. Todos os atletas do Flamengo acabaram testando antes do treino, que estava marcado para as 10 da manhã. O Gabigol se recusou a fazer esse teste antes do treino. Quando acabou a atividade, ele ainda foi almoçar e só depois apareceu para fazer o teste. Os responsáveis por esse teste no Flamengo ainda trouxeram alguns bastidores que acabaram por determinar essa punição extremamente pesada. Ele teria tratado com desrespeito a equipe antidopagem, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para coleta e ainda entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. É muito claro que o Gabigol fez uma atitude absolutamente equivocada. Ele não pode agir dessa maneira. Mas, para mim, 2 anos de suspensão
para alguém que testou negativo, embora tenha tido esse comportamento absolutamente irresponsável e antiprofissional, é algo que não cabe. Jogadores que testam positivo pegam 1 ano, no máximo 2 anos de suspensão. Alguém que não foi flagrado com nenhuma substância é punido com 2 anos. Enfim, estou curioso para ver como é que essa história vai terminar diante da Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo, importante lembrar, tem contrato com o Gabigol somente até dezembro. E caso o Gabigol não consiga reverter essa pena, ele vai ter cerca de 1 ano e meio de suspensão, desempregado. Situação bem delicada. Bora falar sobre Arboleda, que causou mais uma, agora nos Estados Unidos, irritando o torcedor da seleção equatoriana. Você deve ter ficado surpreso com a ausência do Arboleda no jogo amistoso do Equador contra a Itália, certo? Também. Ele ficou no banco de reservas e de lá não saiu. Pouco depois do jogo surgiram vídeos do Arboleda numa balada nos Estados Unidos, palco do confronto contra a Itália. O jogo aconteceu em Nova York e o Arboleda é flagrado por um vídeo ao lado do Gonzalo Plata e de um outro atleta de apenas 16 anos de idade, o Kendry Paz. Detalhe importante, essa casa para onde eles foram era permitida para apenas pessoas com mais de 18 anos de idade. O vídeo mostra o Arboleda apresentando um bolo de notas, acho que de dólar, e permitindo que uma dançarina, uma stripper, rebolasse em cima dele. Foi mais uma confusão causada pelo Arboleda. Torcedores da seleção equatoriana no país dele estão revoltados com o comportamento e se discute a possibilidade de uma punição ao atleta do São Paulo, que é muito bom jogador, mas que causa com frequência fora dos campos. O Arboleda usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, a partir de agora, nos meus dias de folga, vou ficar lendo a Bíblia, porque nem se divertir eu posso. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Endrick, Palmeiras e tudo mais. Quero trazer detalhes sobre os bônus a que terá direito o Verdão na negociação do Endrick com o Real Madrid. Primeiro lembrar o modelo do negócio, né? 35 milhões de euros pela compra do atleta, essa grana já foi paga em 2 parcelas. O Palmeiras ficou com 70% do dinheiro, o restante ficou para os pais do Endrick. Outros 25 milhões de euros são em bônus e mais 12 milhões de euros foram pagos pelo Real Madrid em impostos, tá? Como é que funciona esses 25 milhões de euros que pertencem única e exclusivamente para o Palmeiras? Eles são divididos em 2 partes. Primeira variável com o valor total de 12 milhões e meio de euros, a segunda variável com mais 12 milhões e meio de euros. O Endrick está bem perto de bater esses 12 milhões e meio de euros da primeira variável. E o grande responsável por bater essa primeira meta são os gols que ele tem marcado. A cada 5 gols o Palmeiras embolsa 2 milhões e meio de euros. E essa cláusula, ou essa possibilidade, vale até 30 de junho de 2027. Contam gols no Palmeiras, na seleção e também no Real Madrid. Então, por exemplo, o gol que ele fez da vitória contra a Inglaterra é mais um gol para que o Endrick possa bater essa meta. Já foram 3 metas batidas e ele está a mais 8 gols de garantir os últimos 5 milhões de euros. É importante contar que nessa variável o Palmeiras também já faturou 1.250.000 euros pela primeira convocação para a seleção brasileira e se ele atuar como titular pela primeira vez na seleção brasileira, mais 1.250.000 euros. Não vai acontecer nessa terça-feira, o Dorival já disse que o Endrick começa o jogo no banco de reservas. O valor máximo para essa variável é de 12 milhões e meio de euros, não dá para superar, não dá para ultrapassar essa questão, tá? A segunda variável, que garante mais 12 milhões e meio de euros, tem como prazo final 30 de junho de 2030. O Palmeiras vai ganhar toda vez que o Endrick for titular do Real Madrid, atuar por no mínimo 45 minutos, esse valor é de 75 mil euros. Toda vez que ele fizer um gol, der uma assistência ou sofrer um pênalti, são 35 mil euros. 500 mil euros se o Real Madrid for campeão de La Liga e o Endrick tiver atuado pelo menos em 8 jogos como titular, ou 1 milhão de euros se ele tiver atuado em 18 partidas como titular. São 500 mil euros se o Real Madrid for semifinalista da Champions, tendo o atleta titular em 3 jogos, ou 1 milhão de euros se o time for semifinalista da Champions e o Endrick tiver atuado em 7 jogos como titular. Para completar, 1 milhão de euros em caso de título da Champions, e ele titular em 4 partidas, ou 2 milhões de euros se ele tiver sido titular em 8 jogos. Tem mais 1 milhão de euros caso ele vença o Golden Boy ou o Prêmio Copa, 1 milhão de euros se ele figurar entre os 3 melhores do Bola de Ouro ou do FIFA The Best, e 2 milhões de euros se ele for eleito Bola de Ouro ou responsável ou campeão do Prêmio FIFA The Best. Deu para entender
Qualquer dúvida, use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos às 7, tem programa do Nicola. Abraço, tchau!